Oi, pessoal. Mais uma vez, boa tarde. Segunda etapa da nossa aula de hoje, segunda-feira, nesse dia aí ensolarado, que tá todo mundo em suas casas, mas tenho certeza absoluta que vocês estão aí afiados nos estudos em direito penal. Falamos, num primeiro momento, em vídeo, sobre a ilicitude, as excludentes de ilicitude e agora, no segundo momento, a segunda e última parte da nossa aula de hoje, vamos falar sobre culpabilidade. E o que seria então essa culpabilidade de uma forma conceitual muito direta? É a reprovação pessoal pela realização de uma ação ou omissão típica e ilícita. Então eu preciso ter aí uma conduta de ação, fazer, omissão, de não fazer. Eu preciso que essa conduta ela seja reprovável, ela tenha a culpabilidade envolta. E para tanto, o que é necessário? É necessário que haja a constatação da autoria relativa àquele crime que foi cometido. Então, se alguém perguntar, culpabilidade é a reprovação pessoal de alguém que afrontou a lei, de alguém que cometeu algo que está tipificado no Código Penal como crime. Certo? Por isso que se diz que é uma ação ou omissão típica, porque está tipificada no Código Penal. Ilícito, no momento que você afronta a lei, você está cometendo um ilícito chamado ilícito penal. Beleza, então? E aí nós vamos ter os elementos da culpabilidade. É o que nos interessa aqui. Os elementos da culpabilidade, eu tenho aí a imputabilidade. Quero dizer aqui aos senhores que a culpabilidade, antes de mais nada, é um fenômeno social. Dolo e culpa são formas possíveis de culpabilidade. Crime, em regra, é doloso, só admite culpa se o próprio Código Penal, dentro dos seus artigos, dentro do rol taxativo, descrever que é permitido essa modalidade culposa. Crime, em regra, é doloso, tá? Crime, em regra, é doloso. Então, perpassado esse ponto, vamos lá no que tange elementos da culpabilidade. Imputabilidade é a capacidade psíquica do agente em compreender o caráter ilícito de determinado comportamento e a punição para quem afronta a lei. Eu vou imputar uma sanção penal, tá? Já estou aqui exemplificando. Eu vou imputar uma sanção penal para aquele que cometeu um crime. Um exemplo, homicídio 121, matar alguém, que é o mais comum. É uma conduta tipificada no Código Penal como ilícito, tá lá, matar alguém, pena de 6 a 20 anos, por exemplo. Então, no momento que tem lá no Código Penal que matar alguém é crime, nesse momento o legislador está tutelando o bem jurídico vida humana extrauterina, certo? Porque se fosse intrauterina seria aborto. Então, no momento que uma pessoa que comete um homicídio, ela é, vamos supor, pega pela polícia, ela é processada, o direito penal, o direito processual penal, o ordenamento jurídico brasileiro vai imputar àquela pessoa que cometeu o crime a pena correlata. E aí eu tenho os inimputáveis, aquelas pessoas que por algum motivo elas não sofrem a sanção chamada pena. Há casos em que elas têm aí a medida de segurança. Quem são aí esses inimputáveis? São aqueles que não têm condições psíquicas de compreender que aquilo que ele está cometendo é um crime. Os imputáveis, eles são imputáveis porque eles compreendem psiquicamente que aquela atitude deles foi uma atitude criminosa.
Eles romperam o pacto social no momento que cometeram um crime. Vocês estão entendendo aí? E inimputável é aquele que não tem condições psíquicas de entender que aquela atitude dele é uma atitude criminosa. O exemplo, uma pessoa que tem retardo mental completo. Então, quando vocês ouvirem falar de inimputáveis, por exemplo, menor de idade. O menor, ele é inimputável. Quando ele tem um comportamento que afronta a regra jurídica penal, ele só sofre uma medida socioeducativa. Mas eu não posso dizer que ele está cumprindo pena, ele recebeu uma pena. Não, ele recebeu uma medida socioeducativa. Perpassado todos esses tópicos, a gente continua aí dentro do nosso estudo. E eu vou ter aí a exigibilidade de conduta diversa. E o que seria aí essa exigibilidade de conduta diversa? Consiste na possibilidade de exigir do agente que ele haja de forma legal, ou seja, que a atitude dele seja conforme o direito, diante de uma determinada situação. E eu tenho aí, dentro desse aspecto, as causas que excluem a culpabilidade. Façam anotação. Essa leitura é uma leitura exclusiva, individual dos senhores. Eu já estou aqui direcionando para que vocês abram o Código Penal e já nem fiquem demandando muito tempo procurando qual artigo. Eu já estou indicando aqui. Anotem. Artigo 21 fala do erro, né? Nesse caso aí do erro inevitável. Artigo 26, que fala da doença mental. Artigo 27, artigo 28, parágrafo 1º, que fala aí da embriaguez completa, certo? Fala da embriaguez completa. Então, todos esses artigos, o 21, o 26, o 27, o 28, parágrafo 1º, todos do Código Penal. A própria leitura ela é autoexplicativa. Vocês vão entender aí as causas que excluem a culpabilidade do agente. Gente, como assim, um raciocínio rápido. Como eu vou manter encarcerado um doente mental, o louco infrator, a gente chama assim, o louco infrator, que cometeu um crime aqui do lado de fora na sociedade? Como é que eu vou manter ele encarcerado? Eu vou imputar uma pena a uma pessoa que não tem condições psíquicas de discernir que aquilo que ele fez é um crime. Por isso que a gente chama inimputável, tá? Outro ponto interessante dentro dessas causas que excluem a culpabilidade, eu tenho a coação moral irresistível. Mas para excluir a culpabilidade tem que restar provado que essa coação moral, ela de fato é irresistível. Dê uma olhada aí no artigo 22, repetindo o artigo 22 do Código Penal. Um exemplo clássico da coação moral irresistível é eu colocar a arma na cabeça de uma pessoa e dizer, agora ou você arromba essa porta para eu entrar ou você vai morrer agora. E a pessoa ali não tinha como escapar, era realmente irresistível e ela se sente ali ameaçada a arrombar uma porta, porque senão aquela pessoa que estava com a arma em punho, engatilhado na sua cabeça, ia auferir contra a sua vida. Eu tenho aí a obediência hierárquica aí nos casos dos policiais que cumprem ordem, tá, dos seus superiores. E um ponto interessante aqui que eu queria conversar com os senhores, dentro desse nosso assunto, é que eu já até recebi algumas mensagens falando sobre o estado de necessidade. Eu falei anteriormente sobre o estado de necessidade e eu faço aqui esse parêntese para dar um exemplo clássico. Talvez até vocês já leram o caso dos exploradores de caverna, mas assim, a antropofagia, né, a antropofagia, comer carne humana para não morrer de inanição, isso aí está dentro de estado de necessidade, é um exemplo
clássico, depois da boia, lá que eu dei na primeira aula, o exemplo da boia, essa antropofagia, ela é um exemplo clássico de estado de necessidade. A pessoa, 3 pessoas numa ilha deserta, já estão náufragos ali há muito tempo, não tem mais comida de jeito nenhum, não tem peixe, não tem verdura, não tem mato, não tem mais nada. E aí resolvem matar um para comer essa carne humana de um terceiro para não morrer de inanição, tá? Então, me pediram aí mais um exemplo sobre estado de necessidade e eu já estou passando aos senhores. E aí, gente, ainda sobre, já finalizando, sobre elementos da culpabilidade, eu tenho potencial consciência da ilicitude. E o que seria, então, essa potencial consciência da ilicitude? É uma particular condição que guarda o agente em conhecer a ilicitude de determinada conduta. Eu tenho consciência da conduta que eu estou praticando. Ponto. Eu tenho consciência da atitude que eu estou praticando. Então, gente, com essas considerações, eu encerro a nossa aula de hoje. Nós tivemos 2 etapas. Vocês têm um livro KLS para ir acompanhando aí. Falamos, dei uma lida em ilicitude e culpabilidade, certo? Ainda essa semana fiquem de olho no e-mail, que eu vou passar atividade correlata a esse assunto que eu conversei com vocês, ilicitude e culpabilidade. Façam leitura completa do KLS. E além do vídeo e do áudio, eu vou estar disponibilizando para os senhores aqueles meus famosos PowerPoints em PDF. Fica aqui o meu abraço virtual e eu aguardo vocês no próximo encontro.